Elementos armazenadores de energia. Diferentemente do resistor estudado anteriormente, alguns elementos de circuitos elétricos podem armazenar energia em forma de campo elétrico ou magnético. O capacitor é um elemento de circuito que possui a característica de conservar energia através do campo elétrico estabelecido entre suas placas, tendendo a manter constante a tensão entre os seus terminais. Nesta figura, temos alguns tipos de capacitores. Na sua geometria mais simples, o capacitor é constituído de duas placas paralelas, denominadas armadura, separadas por um material dielétrico, ou seja, isolante. Um capacitor cilíndrico tem suas partes constituintes representadas por esta figura. A capacidade que um capacitor tem em armazenar energia é denominada capacitância, cuja unidade é farad. A capacitância de um capacitor de placas paralelas depende da área de suas placas, da distância de separação e da constante dielétrica do material isolante. Em circuitos de corrente contínua, o capacitor funciona como um circuito aberto. Porém, em corrente alternada, o fenômeno de oposição à variação de tensão que aparece no capacitor é denominado reatância capacitiva, designada por Xc, medida em ohm e expressa por esta equação. Desta expressão matemática, podemos observar que quanto maior a frequência ou a capacitância, menor será o valor da reatância capacitiva. Por outro lado, quando estas variáveis diminuem, a reatância capacitiva aumenta. No caso particular de frequência zero, caso das fontes em corrente contínua, podemos verificar também pela equação que, uma vez carregado, o capacitor se comportará como uma reatância infinita, ou seja, um circuito totalmente aberto. Quando uma tensão é aplicada nos terminais de um capacitor, há um acúmulo de cargas em suas placas. Então, surge uma corrente de deslocamento, de valor máximo inicialmente, que diminui à medida que o capacitor é carregado. Este efeito faz com que haja um atraso da tensão em relação à variação de corrente, conforme pode ser visto pela ilustração. Diferentemente do que ocorre no resistor, onde as ondas de tensão e corrente estão em fase, no capacitor, a onda de tensão está atrasada em 90 graus em relação ao sinal da corrente. Pelo gráfico, podemos observar que, se fizermos o produto da tensão pela corrente instantâneas para o cálculo da potência, devido ao atraso de 90 graus entre a tensão e a corrente, o capacitor armazena energia quando a potência é positiva e devolve esta mesma energia no semiciclo seguinte. Desta forma, em um circuito puramente capacitivo, não há dissipação de potência ativa, ou também podemos dizer que seu valor médio é nulo. Os capacitores que têm um eletrólito em sua composição são polarizados, existindo um terminal específico para conectar os pontos positivo e negativo da fonte. Sendo assim, não podem ser aplicados em corrente alternada. Onde são utilizados os capacitores? Nos mais diversos circuitos eletrônicos e em aplicações na eletrotécnica. Temporizadores, osciladores, filtros, retificadores, estabilizadores, acionamento de motores, correção de fator de potência, sensores, etc. O indutor é um elemento de circuito que possui a característica de conservar energia através do campo magnético na sua bobina, tendendo a manter constante a corrente entre os seus terminais. Nesta figura, temos alguns tipos de indutores. Esta figura mostra esquematicamente o indutor e seu símbolo. Basicamente,
O indutor é constituído de um fio condutor enrolado sobre um núcleo, geralmente de ar, ferro ou ferrite. Sua capacidade de armazenar energia no campo magnético é denominada indutância, cuja unidade é Henry. A indutância depende do número de voltas do fio, ou quantidade de espiras, da área da seção transversal do comprimento do indutor e do tipo de material do núcleo, ou seja, a permeabilidade magnética. Em circuitos de corrente contínua, o indutor funciona como um circuito fechado, fio condutor. Porém, em corrente alternada, o indutor exerce oposição à variação de corrente, fenômeno denominado reatância indutiva, designada por XL, medida em ohm e expressa por esta equação. Nesta expressão matemática, podemos observar que quanto maior a frequência ou a indutância, maior será o valor da reatância indutiva. No caso particular de frequência zero, caso das fontes em corrente contínua, podemos verificar também pela equação que, uma vez estabelecida a corrente pelo indutor, o valor da reatância será nulo, fazendo que o indutor se comporte simplesmente como um fio condutor, ou curto. Quando uma tensão é aplicada nos terminais do indutor, a variação do campo magnético nas espiras da bobina faz surgir uma tensão autoinduzida, que se opõe à variação de corrente. Este efeito faz com que haja um atraso da corrente em relação à variação da tensão, conforme pode ser visto por esta ilustração. No indutor, a onda de corrente está atrasada em 90 graus em relação ao sinal da tensão. Assim como no circuito puramente capacitivo, no indutivo não há dissipação de potência ativa. Como se pode observar na figura, em um período da rede elétrica, o valor médio da potência no indutor é nulo. O indutor armazena energia em um semiciclo da rede, devolvendo esta mesma energia no próximo semiciclo. Onde são utilizados os indutores? Nos mais diversos circuitos eletrônicos e em aplicações na eletrotécnica. Osciladores, filtros, fontes, bobinamento de motores, transformadores, contatores, relés, sensores de campo magnético, etc. Os circuitos de corrente alternada raramente são apenas resistivos, indutivos ou capacitivos. Na maioria das vezes, os mesmos apresentam várias reatâncias combinadas com resistências e, em alguns casos, com componentes eletrônicos. O efeito de oposição à passagem de corrente que os elementos de um circuito oferecem passa a ser denominado de impedância, designada por Z e medida em ohm. A impedância é um número complexo, sendo a relação entre dois números complexos, a tensão dividida pela corrente. Todavia, neste curso, vamos tratar de circuitos simples, nos quais não será necessário utilizar este ferramental matemático. Neste caso, a lei de Ohm passa a ser expressa simplesmente por V igual a Z vezes I.